Boa tarde, Ivan Martins. Boa tarde a todas e a todos que estarão conosco agora, seja noite, manhã, ou seja tarde. E estamos aqui hoje, o Ivan Martins e eu, para comentarmos sobre a Carta em Defesa da Democracia, que foi lançada antes de ontem, e menos de 24 horas depois tinha 165 mil signatários. As mais altas figuras da sociedade civil, desde de ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, de intelectuais, de poetas, enfim, de artistas nas mais diversas áreas da cultura brasileira, mas juristas. E, sobretudo, que é o que nos interessa de fundo aqui, a assinatura de duas entidades que são, a nosso ver, e vamos falar um pouco mais sobre ela do que sobre os outros signatários, a FEBRABAN e a Fiesp, que assinaram a carta. E isso tem um peso político imenso. Não quero dizer com isto, Ivan, que a assinatura por parte, esse movimento e as assinaturas colhidas, ele em si não tem uma importância. É a primeira vez, depois de 3 anos e meio de governo, de ameaças quase que diárias, cotidianas, de Bolsonaro com relação à democracia, é a primeira vez que a sociedade brasileira se manifesta em peso. O ano passado, durante o 7 de setembro, ou um pouco antes do 7 de setembro, nós tivemos uma série de cartas de diversos segmentos da sociedade. Mas essa não, essa aglutina todas as forças sociais e políticas e econômica, como falei agora há pouco, em torno da defesa da democracia. Ora, a defesa da democracia, nas circunstâncias em que vivemos, já há 3 anos e meio, de ameaça constante de Bolsonaro, a defesa da democracia significa oposição a Bolsonaro. E é neste sentido que a gente entende, e o Ivan e eu entendemos, e vamos detalhar sobre isto, da importância fundamental da posição da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e a FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, ou seja, os dois principais setores do capital no país, a indústria e o capital financeiro. E é sobre esse tema, mais do que os outros, que a gente conversará nesse xadrez político aqui com o Ivan Martins. Ivan Martins, boa tarde, bom dia, boa noite, enfim. Boa tarde, camarada Jair, Silvana, todos aqueles e aquelas que nos assistirão, que nos escutarão. Jair, esse é um momento e um movimento importantíssimo da política brasileira. Na eleição de 2018, nós tivemos pelo menos 2 situações que foram importantíssimas para determinar o resultado eleitoral. A primeira delas foi a prisão do ex-presidente Lula, nas circunstâncias que nós já conhecemos, amplamente discutido, documentado. E a segunda questão foi aquele episódio ali da facada, né? Pelo menos esses 2 episódios foram fundamentais na eleição de 2018. Agora, observe, naquela ocasião, 2018, o grosso do empresariado, do capital, como você colocou agora, seja ele do agronegócio, da indústria, até do setor de serviços, por exemplo, o setor educacional já embarcou praticamente em peso, desde 2016, nesse projeto que se colocou aí como agenda para o país, naquele ponte para o futuro. E agora nós vemos, Jair, um movimento completamente diferente, e nós já temos dito que 2022 não é 2018. E aí eu suspeito, Jair, que esse manifesto a favor da democracia, esta carta a favor da democracia, em defesa da democracia, ela tenha um peso semelhante àquele que nós tivemos da prisão do presidente Lula e do evento em Juiz de Fora. É claro que nós temos aí alguns dias até o processo eleitoral, outros acontecimentos podem vir à tona, mas isso é importantíssimo. Porque, como você colocou muito bem, Jair, o setor industrial, né, e o capital financeiro, ou seja, o grosso do PIB brasileiro,
diz que não apenas não embarca numa aventura golpista, isso eles já haviam até dito, mas agora eles se colocam radicalmente a favor da democracia. Isso é muito importante, porque, como eu disse, esses setores haviam embarcado em 2018 naquele projeto, no projeto Guedes, né? No projeto ultra neoliberal, no projeto de uma radicalidade do livre mercado no Brasil. Pois bem, tudo isso nos trouxe ao ponto em que estamos, e agora, e aqui é importante, nós não somos ingênuos, né? Os segmentos assinam essa carta por razões várias, mas a gente não pode duvidar de duas coisas. Primeiro, o governo não entregou absolutamente nada, nenhum resultado substancial do ponto de vista da sociedade brasileira. É claro, já beneficiou aí o capital financeiro, eu e você sabemos disso, mas nós chegamos em um ponto que nós precisamos de uma intervenção maior do Estado. E este governo que está aí não nos dará isso. E o segundo aspecto importantíssimo é que, mesmo por razões diversas, né, perspectivas várias, por exemplo, tem gente que assinou porque entende que a pauta ambiental é importante. Tem gente que assinou porque entende que é preciso maior presença do Estado. Tem gente que assinou que entende que é preciso uma educação mais robusta no país. Então, várias pessoas assinaram, mas convergem em um aspecto, que é a defesa da democracia. Agora, observe, sem citar o atual presidente da República, tanto o presidente quanto o seu governo, ou seja, os seus ministros, né, que vieram à tona para criticar a medida, né, a carta, quanto o seu staff de campanha estão, Jair, assustadíssimos. Assustadíssimos. Porque eles percebem que eles não têm apenas, não contam não apenas com apoio para o golpe, mas eles não contam mais com apoio para a governabilidade, para a governança até esse período aí que nós temos. Então, nós temos muita coisa para conversar sobre isso, e é interessantíssimo esse tema, este ponto. Então, todos e todas que nos assistem, que nos escutam, é muito importante vocês aqui também, porque essa é uma conversa real. E é curioso, Jair, e eu passo para você, que falar em defender a democracia seja compreendido pelo próprio governo como uma afronta ao governo, como um ataque ao governo. Mas é compreensível, Ivan, porque, na verdade, o governo sempre se colocou de forma autoritária. A gente teria vários momentos desses últimos 3 anos para lembrar isso. A forma como ele agiu na pandemia contra governadores e prefeitos dos municípios brasileiros demonstra o autoritarismo. O autoritarismo que ele se autoimpôs frente à Câmara, sobretudo durante o período da administração do Maia, do Rodrigo Maia, não é? E foi com essa, e mesmo durante o primeiro 7, 8 meses do mandato do Arthur Lira, ele também se enfrentava em momento ou outro ali, né? Isso só muda depois do 7 de setembro, na verdade, a partir do dia 8 de setembro do ano passado. Mas, Ivan, vamos retomando aqui a carta. A carta remonta, é uma carta histórica, né? E ela remonta a um período da nossa história de embate contra o autoritarismo e contra a ditadura militar, em 1977. Eu, evidentemente, não vou ler toda a carta aqui, mas ela surge a partir de uma ação dos docentes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo, que é a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que é, juntamente com a Universidade, com a Faculdade de Direito de Olinda, hoje Faculdade de Direito de Recife, ligada à Universidade Federal de Pernambuco, assim como a Faculdade de Direito do Largo São Francisco está vinculada à USP, à Universidade de São Paulo. Foram os 2 primeiros cursos de direito criados no país em 1827, não é? E em 1977, em agosto, veja você, em agosto, né, quando se avançava as forças sociais e política do país contra o autoritarismo, e começava ali a ruir a ditadura militar imposta em 64, o reitor do curso de Direito lá da USP, o professor Gofredo da Silva Teles Júnior,
escreveu uma carta e a leu, né, denunciando a ilegitimidade do então governo militar e o estado de exceção que se vivia naquela época. E, ao mesmo tempo, Ivan, ele conclamava o restabelecimento do Estado de Direito e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. É claro que não foi de imediato, mas aquela carta foi simbólica. E neste momento em que a gente vive, né, de uma ameaça constante, como já disse agora há pouco, né, nesses últimos 3 anos e meio do governo Bolsonaro, quase todos os dias uma ameaça às instituições, ao golpe de Estado, a tentativa que fez o ano passado, no 7 de setembro do ano passado, e essa carta vem num momento crucial, porque ela dá peso a um movimento internacional de oposição às tentativas de golpe de Bolsonaro. Eu quero tomar como exemplo desta ação internacional, dos governos internacionais, um evento patético ocorrido há cerca de 2 semanas no Palácio do Planalto, quando o Bolsonaro convocou embaixadores de ao menos 40 países para falar contra, né, e denunciar o sistema eleitoral brasileiro, coisa que ele já vinha fazendo desde sempre, e em função disso responde a alguns processos no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, falar de algo que todos eles já sabiam e todos eles são contra, porque, na verdade, o que estava posto ali era ele querendo, né, que esses países, ou alguns deles, fiançasse as suas intenções golpistas. E já naquele momento, na própria reunião, foi algo patético ao final, não só porque ninguém aplaudiu, mas nos momentos finais, o então presidente acena para a plateia pedindo se alguém quer falar, aponta, você quer falar, coisa desse. A voz não é audível, né? Mas você aponta para alguém, e aí, quer falar? Não, e ele mesmo balança com o dedo, dizendo que não. Então foi algo patético. E a reação internacional, esta já foi uma, né? O silêncio dos embaixadores que ali estavam já foi uma resposta, mas essa resposta veio de forma mais contundente em 2 ações dos Estados Unidos. Naquela mesma noite, se não me engano, no dia seguinte, na noite seguinte, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, sem citar, evidentemente, o evento anterior, mas soltou a nota dizendo que confiava no processo político brasileiro, processo eleitoral brasileiro e tal, em plena confiança. E a gente sabe que os embaixadores aqui, eles estão a serviço de seus governos. E eles não se pronunciam sem que os seus governos não os permita fazê-lo. Aqui não estão representando a si próprios, estão como representante dos seus países, dos governos de seus países. Pois bem, essa foi a primeira, na verdade não foi a primeira, foi a primeira com relação a esta reunião que a gente citou agora, porque antes mesmo os Estados Unidos já tinha mandado recado, inclusive pela imprensa, né? E ontem, se não me engano, antes de ontem, novamente, né, um alto militar dos Estados Unidos esteve aqui no Brasil, numa reunião com outros militares da América Latina, e reforçava essa coisa de que os Estados Unidos não fiançará qualquer tentativa de golpe. Os termos, evidentemente, não foi este que eu estou usando, mas compreendemos perfeitamente o que veio cá e o que disse, e como também o próprio governo compreendeu isso, não é? Compreendeu isso. Ninguém é bobo para não saber o que estava em jogo. E isso cria uma situação, Ivan, muito difícil para Bolsonaro. Eu fiz um vídeo, está circulando ainda essa semana no canal, que eu falava que o Bolsonaro estava querendo disputar o 3º turno. O 3º turno seria o golpe. Não é? E o golpe, a partir da posição da Fiesp e da Febraban, e de outros setores, e a gente vai conversar sobre isso, ele foi anulado. Anularam o golpe que Bolsonaro pensaria ou tentaria dar em 7 de setembro. E falaremos sobre isso também. Mas eu gostaria de ouvir, Ivan, sobre a importância, por exemplo, dessas figuras, que a essa altura já deve estar, ontem estava 165 mil signatários, com 24 horas,
essa altura já deve estar chegando, duplicando esse número, porque na medida em que isso, se tem notícia de que a carta está sendo, tem esta, ou seja, as pessoas estão procurando, outros vão, enfim, qualquer notícia que sai e as pessoas vão atrás. É como se dizem aqui nas redes sociais, viralizou. Então, na medida que viraliza, outros vão lá e a replicam, e possivelmente, eu não vi hoje, não entrei no site para ver como é que estava, mas essa altura, possivelmente, já tenha duplicado, e a minha expectativa, como essa carta, para coincidir com 11 de agosto de 1977, que eu citei agora há pouco, ela vai ser lida de público, num evento público, no dia 11 de agosto, é possível que até lá se tenha mais de 1 milhão de signatários dessa carta. É um peso social imenso. E eu gostaria, a princípio, de te ouvir sobre a importância da sociedade assinar essa carta e qual o peso disso no momento político em que a gente vive, Ivan. Jair, essa carta cai como uma bomba sobre o governo, em vários sentidos. Primeiro, que é uma publicidade péssima para o governo, e aí você já colocou, tanto nacional quanto internacionalmente, isso repercute no mundo inteiro e é péssimo para o atual governo. É péssimo porque, mesmo que o atual governo não seja citado, né, é o governo do Brasil, desse presidente, com esse ministro da Economia, que atenta contra a democracia, e aí já é preciso colocar também um centrão dentro desse bloco, que se silenciou todo o ano de 2022 diante de todos esses atentados contra a democracia. E isso cai como uma bomba sobre o atual governo. E pode, inclusive, Jair, gerar um efeito cascata. Porque, como você colocou, à medida que o tempo vai passando, acontecem duas coisas. Primeiro, mais pessoas assinam o documento. E segundo, mais tentativas de hackear o arquivo. Até o horário que eu vi, já havia mais de 2.000 tentativas de hackear o site, Jair. Aí a gente para assim e fica pensando, mas a quem interessa hackear um site que guarda ali um documento pedindo às pessoas para assinarem uma carta a favor da democracia, né? Então, nós precisamos ter clareza justamente desses lados. É claro que isso não exime a sociedade civil de estar atenta, se preciso for, sair às ruas, mas isso indica amplamente que o eleitor, a eleitora, confia nas urnas, confia no processo eleitoral brasileiro e que está preparado para ir às urnas votar em outubro e espera que isso ocorra naturalmente, ocorra com tranquilidade. Eu penso, Jair, que a carta tem um peso muito grande também, porque ela vai gerar alguns desdobramentos, inclusive desdobramentos muito práticos. Um deles é em relação ao Centrão. Veja que ontem e hoje, depois que surgiu o zum da carta, o Centrão já veio a público dizer, não, a gente defende a democracia. Eu estou pensando aqui no presidente do PL, não, nós defendemos a democracia, né, estando com o ministro ontem, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Fachin, nós confiamos no processo democrático brasileiro, nas urnas, nas eleições, etc. E agora também o presidente da Câmara. Aquele mesmo, Jair, que há alguns dias atrás estava com a camisa pedindo voto para o presidente da República naquele momento ali do ato ali de lançamento da campanha. Mas há desdobramentos muito mais sérios, porque isso vai gerar um efeito cascata. Eu não digo tanto da mídia, não, porque a mídia, você sabe, a mídia corporativa. E nem tenho ilusões quanto aos interesses do grande capital. Porque para o grande capital, ele sabe conviver bem com regimes de exceção, como nós vimos no Chile, no fascismo, no nazismo e etc. Mas eu falo do seguinte, do ponto de vista prático. Primeiro, a sociedade diz claramente que não aceita mais esse tipo de coisa, que quer uma outra agenda para o país, porque a carta também tem algumas preocupações, né? Ela relaciona algumas preocupações em relação ao país. E o presidente vai ter duas dificuldades imediatas. Primeiro, conseguir o financiamento para a campanha.
Porque esse pessoal, Jair, é o pessoal que tem grana e que financiou a eleição de 2018. Jair, nós precisaríamos saber realmente, mais ou menos, um montante de dinheiro que circulou naquela campanha ali, Jair. Porque do que veio à tona com os disparos ilegais, com empresários ali fazendo grandes doações financeiras, Jair, ali foram milhares de milhões de reais. E este ano o governo tem tido dificuldade para financiar, do ponto de vista privado, a sua campanha. E você sabe que, ainda que o valor do financiamento público seja absurdo, ele não é suficiente para essas eleições majoritárias que teremos em outubro. O segundo ponto, né, isso enfraquece a tentativa de reeleição do atual presidente, porque ele era o principal interessado no golpe, ele que patrocinava, que discursava favoravelmente ao golpe. Então, Jair, eu diria que ele não chega enfraquecido só em outubro, não. Ele chega enfraquecido em setembro. Ele não terá mais força política e econômica para setembro. E por que eu digo isso? Porque em setembro passado, você se lembra, caminhoneiros, caminhões, agronegócio, ônibus, né? Ainda surgiram aqueles vídeos, né, do pessoal pedindo os R$ 100 que foi prometido para estar em Brasília ou em São Paulo. Então, esse ano não tem isso, Jair. Quando eu estou falando não tem isso, eu estou generalizando. É claro que pode ter um ou outro empresário, não, vamos contigo até o fim, né? Mas o grosso mesmo, o pessoal que pensa o Brasil, que pensa a República, já está claro que esse governo aí não tem o seu apoio. Então, não terá o financiamento, não terá força nem para o 7 de setembro. E o principal, Jair, e aqui é importante, como nós vivemos nesse momento, né, dessa polarização, o que acontece é o seguinte: quando se diz não endossamos este governo, o eleitor, a eleitora, comum como eu, como você, o cidadão brasileiro, já entende que o caminho é outro. E o caminho é aquele que as próprias pesquisas já apresentam, né? Pensando, por exemplo, nos jovens, como a pesquisa Datafolha trouxe ontem. O caminho é o presidente Lula. Mas talvez, aí, para o pessoal que está nos assistindo, fosse bom você colocar aqueles pontozinhos assim, aquele checklist do golpe, né? Quais são as condições para um golpe? Por que eu peço que você faça isso, Jair? É porque a gente vê até a grande mídia, a mídia comercial, ai meu Deus, vai ter golpe. Ai meu Deus, o golpe é agora. Ai meu Deus, o golpe é quando? Então eu queria que você falasse um pouquinho, até para tranquilizar aí, né, a turma que está nos escutando. Não que a gente vá deitar, né, na rede, tomar água de coco, mas deixar claro ali o que é uma conjuntura favorável ao golpe. Ivan, tem alguns elementos. Tem alguns elementos que são característicos. Quando a gente pega a história, e a história da América Latina no século XX foi riquíssimas do ponto de vista histórico, evidentemente, riquíssimas em eventos de golpes de Estado. Alguns elementos são clássicos. Esse tipo de golpe clássico, quando eu digo o golpe clássico, é aquele com os coturnos das ruas, os tanques, né? A repressão direta é diferente do golpe de Estado, por exemplo, de 2016 no Brasil, de 2011 no Uruguai, no Paraguai, contra Lugo, né? Contra Zelaya, um pouco antes, 2009, enfim. Mas esse golpe clássico, ele requer uma série de elementos. E sem a conjunção desses elementos, ele não se realiza. Ele não se realiza. São pelo menos 4 pontos fundamentais. Fundamentais. A depender da conjuntura tem outros, mas são pelo menos 4 pontos fundamentais. O primeiro dele, quando eu digo o primeiro, não necessariamente na ordem, né? Mas um desses 4 elementos fundamentais é o apoio do capital. Sem apoio do capital, historicamente, não ocorreu golpe na América Latina. Na verdade, 2 elementos que foram imprescindíveis nos golpes de Estados, e fartos e muitos, e todos de direita, que ocorreram na América Latina no século XIX, no século XX,
E estiveram o capital internacional e a bênção, não só a bênção, do tio Sam, né? A bênção e o apoio técnico e de armamentos e de tudo aquilo que se precisa para um golpe do Estado. São dois fatores. Já citei dois aqui. Apoio dos Estados Unidos e, consequentemente, internacional. Para a gente ter uma ideia, os Estados Unidos conseguem jogar a Europa numa guerra entre Ucrânia e Rússia, do lado de cá do oceano. Você imagina aqui no que eles têm por quintal, que é a América Latina. Não aconteceu nenhum golpe que não fosse, que não tivesse a ação direta dos Estados Unidos, direta ou indireta, né? E o capital. Sem capital, sem o capital, não há golpe de Estado, Ivan, porque desde que Marx e Engels, em 1848, lançaram um panfleto intitulado Manifesto do Partido Comunista, e num dos pontos desse panfleto, eles dizem que o Estado é o comitê gestor da burguesia. Desde então, o Estado não mudou e nem tampouco mudou a posição da política e da influência da economia sobre o Estado. Então, não tem. Sem Estado, sem capital, não tem golpe de Estado, porque são eles os patrocinadores do próprio Estado, né? Os grandes beneficiários. Pois bem, sem apoio dos Estados Unidos, da comunidade internacional, também não há golpe. São dois elementos. O terceiro elemento que cito, Ivan, é o apoio das Forças Armadas. Sem Forças Armadas não há golpe de Estado. E o poder a relação de Bolsonaro com as Forças Armadas, eu digo as Forças Armadas, não aqueles que estão mamando nas tetas, e muitas, e não é só leite condensado, não. Estão mamando outras coisas também. Nas tetas do Estado, não é? Inclusive se posicionaram, ainda que não de público, mas notas a partir de jornalistas que mantêm suas fontes, mas são jornalistas confiáveis, de que ficaram indignados com aquela sessão, com aquela reunião. Eu não sei exatamente, nunca aprendi de fato, não consigo denominar aquela reunião que Bolsonaro fez com os embaixadores. É algo terrível. E já na mesma noite, terminou durante a noite, já naquela noite e no dia seguinte, os mais conceituados jornalistas, dos veículos de imprensa da grande mídia, comentavam da posição das Forças Armadas de fato, do alto comando das Forças Armadas, aqueles que a gente não conhece e não tem por que conhecer, porque essas pessoas têm que fazer a função deles, não é fazer política, não é? E tem que estar lá na caserna a cuidar da função que é dos militares, né? Mas todos eles também se contrapunham inclusive, a presença, né, de militares naquela reunião, de militares que têm cargo hoje no governo. Pois bem, então não tem Forças Armadas, não tem capital e não tem o tio Sam, nem a comunidade internacional. O quarto ponto, Ivan, para se ter um golpe de Estado clássico, é preciso você ter gente na rua. Gente, é preciso você ter a comunidade mobilizada. E aí você pode dizer, os companheiros que estão nos vindo, olha, mas ele tem um percentual em torno de 30% dos votos. Tem. Mas para sustentar um golpe é preciso mais do que aquilo. Ele dividiu o país entre os cidadãos de bens que estão ao lado dele e os outros. E esses 30% nem todos vão para a rua, para a baderna, para matar, para assassinar. Eles não vão. Então não tem gente para sustentar isso na rua. E não só não tem do lado dele, como a sociedade civil se posicionou muito fortemente com esta carta. A gente falava aqui de diversos segmentos intelectuais, ministros, ex-ministros de Estado, inclusive do STF, professores das diversas universidades federais do país, enfim, das principais universidades do país, artistas, trabalhadores, o movimento sindical também, enfim, há uma movimentação da sociedade civil, sabe, na acepção do termo, quando não está lá setores que Bourdieu chamaria de campo, como o campo jurídico, o campo jornalístico, o campo intelectual, há os trabalhadores representados pelas centrais sindicais que são signatárias dessa carta. Então, mesmo Bolsonaro tendo um percentual de votos
indicado pelas pesquisas eleitorais, este pessoal que ele tem não é suficiente para fazer um golpe de Estado, né, ainda que tivesse os outros elementos, porque a lista é um deles. Né, e você não pode dar um golpe de Estado se você não convencer, sabe? Porque não se sustenta. Você pode até dar, mas não se sustenta, Ivan. Não sustenta por muito tempo, porque essas pessoas não ficam lá, porque tem reação, né, tem confrontos. Né? Então, não tem apoio das instituições, do STF, na verdade, de todo o setor da justiça. Nessa reunião, no mesmo dia, entidades como o Superior Tribunal de Justiça, o próprio STF, enfim, essa parte jurídica do setor da justiça brasileira se pronunciou. Então, é outro fato que não tem. O presidente do Congresso, que é o presidente do Senado Federal, no mesmo dia se pronunciou. O Lira só ontem deu as caras com relação a isso, porque sabe que não pode mais dar golpe, porque ele não tem mais sustentação. Certo? Então, Ivan, quando a gente elenca esses 4 pontos, a gente poderia elencar outros, mas esses são os principais nesta conjuntura, e não tendo eles, que ele não tem nenhum dos 4, posso afirmar para você que sequer tentará o golpe. O peso, o preço seria muito alto para aqueles que tentassem, numa conjuntura como essa, dar um golpe e estivesse com ele para dar um golpe. De militar a miliciano. O peso será muito forte, sabe? As cobranças e o peso da justiça será muito forte. Tem um agora, semana passada, foi um preso na sexta-feira, né? Que insultava e chamava para ir para o 7 de setembro. O preço para a tentativa de golpe, que eu acho que não terá mais. Eu acho que não terá mais sequer tentativa. Né? Eu achava que poderia, de alguma forma, tentar o golpe, mas ele sequer vai tentar. Vai juntar algumas pessoas. E digo para você, Ivan, e retomo aqui para você, que muito provavelmente, a eleição de outubro será decidida no 7 de setembro. Excelentes considerações, Jair. Excelentes. 7 de setembro que o presidente vai chegar mais fragilizado e com menos apoio. Porque também esses grupos da extrema-direita, Jair, eles são financiados. É claro que agora também, veja, é tanta coisa que surge ao mesmo tempo que a gente não tem como dar conta, né? Mas surge agora um documento de que a extrema-direita internacional ofereceu apoio ao governo para tentar a reeleição. Mas o que nos importa, e os elementos que você trouxe são importantíssimos, do ponto de vista social, Jair, é uma derrota muito grande para o governo. Porque o governo se sentiu ali muito amparado pelo grande capital, seja ele em capital internacional, seja ele o próprio capital nacional, que se beneficiou dessas políticas aí amalucadas desse atual governo. Eu cito especificamente a taxa de juros, né? O crescimento é absurdo da taxa de juros. Aí, Jair, também para ir afunilando aqui, finalizando a nossa conversa, o governo tentou alguns mecanismos para barrar a adesão à carta. Logo de pronto ali, os votos contrários da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, porque nós sabemos que ali tem um amparo político muito forte, né, do governo. Eles não assinaram, já a FEBRABAN, o restante todo assinou. O voto foi vencido, então, né, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, porque estão alinhados aí a essa ideologia política do atual governo. Mas o governo também pressionou empresários para que não assinassem e retirassem as suas candidaturas. Eu acho muito curioso, Jair, que um governo tenha a ousadia de pressionar pessoas, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas, a assinar ou não um documento, uma carta, um manifesto a favor da democracia. Por isso, também, um outro desdobramento prático, e aí linka com isso que você comentou do 7 de setembro, é que, possivelmente, o governo, ele não apenas esteja estagnado nas pesquisas eleitorais, ele não apenas deixe de crescer,
mas é provável, Jair, que à medida que esse movimento ganha corpo, ele realmente ele decresça nas pesquisas eleitorais, nas intenções de pesquisas, e aí a gente pode resolver o pleito eleitoral, como você mesmo já disse em outras oportunidades, no primeiro turno. Por isso também que o presidente Lula já articula aí um encontro, agora sim, o presidente Lula disse, né, agora sim, um encontro com os liberais, com os economistas de outros segmentos e com o próprio empresariado. E é importante também para a gente ter um momento aí de transição, claro, no que depender de nós, uma transição democrática, tranquila, nesse momento em que vivemos. Mas aí, Jair, só para resumir, cai como uma bomba mesmo sobre o governo aí, eu gostaria de estar aí ouvindo o que está acontecendo em Brasília, mas certamente o pessoal percebeu que o desembarque do grande capital, do PIB mesmo, da indústria, do capital financeiro, deste atual governo, porque é isso que representa, é um baque irreversível, Jair. Eu diria que a essa altura do campeonato é irreversível. E nós teremos um outro movimento, que é o povo na rua em setembro. Então, isso deve ser, o povo, quando eu falo aqui, é o povo a favor da democracia, né? O povo ali por uma outra política brasileira. Então, isso tem repercussão muito grande aí dentro do governo, do staff da campanha, do presidente e das outras candidaturas, especialmente a candidatura do presidente Lula. Ivan, eu concordo plenamente com as suas análises. E veja, pode-se credibilizar esta derrota política de momento de Bolsonaro ao próprio bolsonarismo. Não foi culpa do Centrão. O Centrão, inclusive, se opôs àquela reunião. O Centrão, a gente já falou aqui outro dia, temos falado sempre, você pode taxá-los de tudo, e quase tudo são. Mas de bobos, de inocentes que não sabem fazer política, isso ninguém pode dizer que o Centrão não saiba fazer. Né? E o Centrão está pagando um preço caro, um preço caríssimo, porque na medida em que as pesquisas indicam de que as ações que foram feitas não estão surtindo efeito e não vai surtir efeito, eu estou me referindo aqui à redução temporária do preço dos combustíveis e ao Auxílio Brasil, que foi uma reivindicação do Centrão desde janeiro que o Centrão queria essas medidas, e Bolsonaro não o fez, juntamente com o Guedes, e faz da forma que foi feito. E as três pesquisas eleitorais que saíram, as duas últimas na segunda-feira passada, indicam de que o resultado com relação à diminuição do valor do combustível nas bombas não surtiu voto para Bolsonaro. Não surtiu voto para Bolsonaro. Já também indicam muito claramente de que o aumento do Auxílio Brasil, temporário também, não trará, ou pelo menos, terá um efeito pequeniníssimo com relação às pesquisas eleitorais e intenções de voto para ele. Eu me refiro aqui ao seguinte, né? Os analistas dos institutos que fizeram essas últimas pesquisas, tanto da FSB quanto do IPESP, eu sempre, depois de tirar o IPEC, eu sempre confundo, depois de tirar o IBOP, eu sempre confundo, nunca sei quem é IPESP e nem quem é o outro lá. Pois bem, mas essas duas pesquisas saíram. Eles dizem o seguinte, que se houver alteração com relação aos eleitores que são beneficiários do Bolsa Família, sobretudo aqui no Nordeste, que é a região onde mais tem beneficiário do Bolsa Família, no Nordeste, Bolsonaro poderia crescer até 3%. O Nordeste, Ivan, tem o terceiro maior colégio eleitoral do país, tem 27 milhões de eleitores. Então, no Nordeste, esse percentual seria de 3%. Agora, esses 3% no universo de mais de 150 milhões de votos, ele representa menos de 1% dos votos. Menos de 1% do voto nacional. Então, Ivan, a pesquisa que deve sair daqui a pouco, hoje na quinta-feira, dia 28 de setembro, deve sair uma pesquisa ainda hoje do Datafolha, tem sido muito esperado, o Datafolha tem, enfim, trazido uma série de detalhes, não só pela pesquisa em si, mas pela abrangência dos detalhes que ela mostra, que o Instituto mostra, nos permite fazer avaliações várias.
E há uma expectativa com relação a isso, mas ontem já teve uma prévia disso. O segmento da juventude, entre 16 e 29 anos, né, que 51% declara voto em Lula e 21% em Bolsonaro. E 20% em Bolsonaro. É 31% de diferença para o Lula, e é um eleitorado considerável. Veja o seguinte, o que quer dizer com isso é o seguinte, não há condições mais sequer de tentar golpe, né, e, ao mesmo tempo, as tentativas atrasadas por conta do próprio bolsonarismo, que insistia no golpe, que até a semana passada fez o que fez, com relação, até domingo mesmo, na própria convenção do partido, quando chamou os ministros do Supremo Tribunal de cegos, de togas e coisas dessa natureza, continuava atacando as instituições, o resultado é terrível. Mas esse é o resultado da política do bolsonarismo, do radicalismo, da extrema-direita. Eu não sei, Ivan, você me trazia um dado do qual eu não tinha conhecimento, de que eu não sei qual seria o apoio que a extrema-direita internacional pode dar à campanha de Bolsonaro aqui no Brasil. Eu realmente não entendo. Não sei o Bannon o que pode fazer hoje, porque todas as técnicas com relação a fake news, não há mais o que se criar sobre fake news. Não há elementos novos, quer dizer, vamos inventar um outro tipo de fake news. Não tem como fazer. As técnicas são as mesmas, são conhecidas, né? E o Bolsonaro e o gabinete do ódio se conhecem. Quer dizer, quando eu digo se conhece, conhecemos, a sociedade os conhece hoje, diferente de 2018, da eleição de 2018. Então, o que é que poderia, qual é a extrema-direita internacional, o que é que poderia ajudar, além dessas questões? Eu não vejo. Mas, enfim, é algo para se pensar também, né? Isso talvez muito mais uma tentativa de dizer, olha, nós temos apoio internacional. De quem? Quem é a extrema-direita internacional? Né? Quem é a extrema-direita internacional acossada em todos os cantos? A Le Pen na França, o Trump nos Estados Unidos, quem mais? Sim, e qual seria a influência desse pessoal? Qual seria? Nenhuma. No processo eleitoral nosso, nenhuma, não tem liderança alguma, nem coisa alguma. Então, Ivan, eu creio que nós estamos nos encaminhando com... O processo eleitoral, de fato, começa no dia 6, não é? Quando eu digo, porque aí começa, a gente está no período de pré-campanha, a partir do dia 6 começa a campanha, você tem um outro ritmo, é uma loucura, e eu sinto falta dos tempos em que participava diretamente dela, mas vamos aqui fazendo a nossa parte. Mas ela chega, o processo eleitoral de 2020 e 2022 começa no dia 6 de agosto, e começa numa velocidade nunca vista antes, desde da redemocratização em 1900, com a Constituição de 88. E vou dizer por que ela começa com essa velocidade, Ivan. Porque em nenhum outro momento das tantas eleições para presidente da República que tivemos durante 1989 até 2018, nenhum candidato chegou nesse momento da eleição, no início da campanha eleitoral, com um percentual de intenção de voto acima de 40%. Nenhum dos candidatos, do candidato à reeleição chegou no início da eleição, no início da campanha eleitoral, sem que não estivesse liderando as pesquisas. Isso é o oposto. Então, a gente chega numa campanha eleitoral, no início da campanha eleitoral, a partir do dia 6 de agosto, com um cenário inédito, não é? E com a possibilidade cada vez mais concreta da derrota, não de Bolsonaro, mas do bolsonarismo. Depois até pode se criar outro nome, porque essa extrema-direita ela vai sobreviver por algum tempo. Agora, Ivan, quando se perde o poder, sabe? O poder é muito agregador, agrega demais. Quando se perde o poder, camarada, isso se esvazia também. Isso se esvazia, você pode ter certeza disso. Você pode ter certeza. Então, é um momento histórico para a gente que temos como objeto de nossas pesquisas, de nossos trabalhos, a política, é um momento muito interessante que a gente está vivendo, Ivan Martins. Pois é, Jair. Isso nos coloca em um outro ponto aí, muito curioso, que é o seguinte. A sobrevivência do atual presidente e da sua família
dependem da sobrevivência do governo. Sem governo, não há como eles sobreviver. Por quê? Porque há um sem números aí, Jair, de indícios de crimes, de corrupção. Olha, e quando eu falo que isso a gente não tem como dar conta, né? Surgiu de ontem para hoje aí uma planilha de beneficiários dentro do governo aí, ou de setores do governo, que são beneficiários daquelas emendas parlamentares, de favorecimentos ali. Então, à medida que o governo se fragiliza também, Jair, essas coisas vão surgindo, porque elas existiram, né? Veja, a planilha pertence a 2020, né? Mas há indícios ali de 2019. Então, quer dizer, à medida que esse governo vai se fragilizando, outras estruturas dentro da burocracia do Estado brasileiro se sentem fortalecidas para investigar e levar adiante aí investigações, inquéritos e, seja o caso, processos e condenações. O presidente Jair, a sua sobrevivência política, e eu diria que não só política, mas a sua sobrevivência real, daquilo que ele fala tanto de prezar pela liberdade, dependem grandemente da sua reeleição. A preservação da sua família, eu digo aqui até a questão da sua esposa, que entrou agora na campanha, ela deve ter feito ali o cálculo político, já, e que ela também tem que responder à justiça. Porque tem umas coisas meio estranhas ali, Jair, de depósitos, de cheque, de empréstimo. Então, essas coisas precisam ser esclarecidas no Estado brasileiro. E no caso dele, aquilo que era indício antes dele assumir a presidência da República, fica ali em stand-by, né? Espera-se ali que ele cumpra o mandato e tal, mas depois essas coisas precisam voltar, essas investigações. Eu falo aqui dos indícios de corrupção em relação à rachadinha, Jair, né? A utilização indevida ali de recurso público. Então, a grande mídia também tem noticiado ali uma série de irregularidades que ele deve responder assim que sair da presidência da República. Essa reunião que você tem comentado aí dos embaixadores, ali mesmo tem crimes contra a nação, crime contra a pátria, crime contra o Estado democrático de direito no Brasil. Então, sobre isso tudo, ele precisa responder, Jair. Acerca de tudo isso, ele precisa responder respeitando-se o devido processo legal, mas ele precisa, sim, responder tudo isso. As questões da pandemia, porque, por enquanto, já ele está blindado ali pelo Procurador-Geral da República, mas isso não pode ficar assim, né? Porque são milhares de mortes evitáveis. Aquela tentativa ali de uma imunidade coletiva, a insistência em medicamentos ineficientes e ineficazes, isso nos trouxe um prejuízo gigantesco, Jair. E observe, o Centrão pensa uma saída em relação a isso, Jair, que é uma proposta de emenda constitucional para um cargo de senador vitalício para o ex-presidente. O que acha disso, Jair? Se tem. Então, eu sugiro a você que a gente faça uma conversa específica amanhã, talvez amanhã logo cedo. A gente tira essa parte do amanhã logo cedo aqui da conversa. E amanhã a gente retoma esse tema da PEC da impunidade senatorial. Jair, excelente, excelente. A vocês que nos acompanharam, nossa gratidão, nosso carinho. E permaneça conosco aí, ativando até o sininho de notificações para você ser informado de quando saírem aqui os nossos vídeos. Um abraço, meu camarada Jair. Abraço, Ivan. Também quero aqui agradecer a todas e a todos que estarão conosco durante esse período que o vídeo vai estar exposto. Pedimos a vocês que se inscrevam, aqueles que não estão inscritos e aquelas, e que compartilhem esse conteúdo. E que nos acompanhem. Estamos aí nas redes tentando fazer um debate crítico sobre a realidade política. Sem isenção. Não é? Não temos isenção. Nós somos de esquerda, não há isenção. E nem temos por que esconder. Nós temos um posicionamento de esquerda, inclusive
um pouco mais do que a esquerda que está posta aí. A gente pensa um pouco mais, mas a conjuntura só nos permite defender hoje o Estado Democrático de Direito. Vejam vocês. Então, um grande abraço a todas e a todos, e a gente estamos por aqui. Vamos nos encontrando a cada dia. Grande abraço.